Olá, graça e paz a todos. Que maravilha! Estamos novamente aqui com o Gadita Podcast, né? E hoje eu gostaria de falar para vocês que o nosso podcast está muito interessante, um tema muito gostoso para ser falado, para ser comentado. E como ontem foi Natal, né? Quero desejar um Feliz Natal para todos, apesar que passou, mas eu quero desejar mesmo assim dizendo que o nosso Jesus ele nasceu. Não sabemos se foi em dezembro, se foi em março, se foi em abril, mas o importante é que ele nasceu. E isso fez com que famílias, né, de todas as raças se reunissem à mesa para celebrar em família esse nascimento, né? E isso foi muito importante, relacionamento na mesa. E hoje nós estamos aqui, gente, com o nosso podcast totalmente recheado. E agora eu gostaria que os nossos convidados, né, se apresentassem. E eles são. Graça e paz a todos, olá. Estamos nessa reta final, né, do final do ano, né? Tivemos o Natal aí, um feliz Natal a todos também, eu desejo. E que o nosso coração possa estar um coração grato nesses dias, que é dias de reflexão, né? Não só dia de nós irmos para a mesa só para nos alegrar, né, em abundância que Deus tem preparado para nós, coisas maravilhosas, né, com pratos deliciosos, mas é momento de nós irmos também para a mesa, né, agradecermos e refletirmos, né, como a gente vai entrar esse novo ano, como que a gente vai fazer diferente esse novo ano, o que que a gente precisa mudar, como nós precisamos, né, encher mais o nosso coração de gratidão ao Senhor, né? Estamos aqui gratos ao Senhor, né, por esse ano que nós estamos terminando, mas na presença do Senhor. Glórias a Deus por Aleluia. isso. E também, gente, hoje nós estamos aqui com um convidado, né, Elisângela, Sim, muito especial, um jovem de Deus. glória a Você Deus. não pode Amém. falar muito, não, viu? Não, Um jovem só de observar. Deus que aceitou, né, o nosso convite para estar aqui para falar sobre o que é ser jovem nessa atualidade. Então, vou deixar ele se apresentar. Amém? Fique à Amém. vontade. A paz a todos, né? Eu fico muito feliz pelo convite. Meu nome é Tiago, eu tenho 18 anos, sou filho da Elisângela e do Claudiano, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma responsabilidade também, mas é um privilégio estar aqui nessa mesa com vocês. Glória a Glória a Amém. Deus. Deus. Seja muito bem-vindo. Por isso, gente, que Obrigado. eu não deixei a Elisângela falar muito sobre ele, tá? Mãe baba ovo. Eita. Gente, e hoje, a proposta de hoje é muito boa, sabe? É porque é, como que é ser jovem, como que é vencer as dificuldades, no mundo ao qual nós estamos vivendo, né, onde que a cada dia surge algo para tentar desanimar o jovem cristão de estar na presença do Senhor. Sabemos que temos inúmeros desafios e hoje, né, o Tiago está aqui para responder algumas dessas perguntas, algumas dessas questões. É claro que isso tudo sobre a visão dele, sobre a lógica dele. E eu tenho certeza, você que é Aleluia. jovem, você que é adolescente, que está aí, que vai nos assistir, vai edificar muito a sua vida. Não perca, assista até o final esse podcast, porque tem muita coisa boa para o Senhor fazer nas nossas vidas, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá, Elisângela? Bora lá. Então, nós sabemos que hoje, né, ser jovem nessa geração não é fácil. Eu já fui jovem na geração dos anos 2000, para não revelar a minha idade, 2000, 1990, e é bem diferente de ser jovem na geração agora, né, nos anos em que nós estamos vivendo, muita coisa mudou, né? E nós sabemos que o que mais mudou foi essa questão do acesso hoje à tecnologia, né? Que é uma coisa Sim. boa, mas sendo bem utilizada. A rede social, de uma maneira, ela expandiu muito rápido, né? No Brasil e no mundo. E na nossa época a gente não tinha esse total acesso, e isso nos fazia
mais temerosos ao Senhor, isso nos deu, eu falo que foi uma chave para nós. Essa tecnologia não está tão avançada que para nós foi como se fosse uma oportunidade de nós estarmos assim mais em oração, mais perto do Senhor, porque às vezes nós, né, pais hoje, né, nós intercessores, nós pastores, né, falamos, né, do jovem hoje, muitos falam do jovem hoje, mas do mundo atual. No mundo atual, não é fácil ser jovem no dia de hoje, né? E nós sabemos que a palavra do Senhor, lá em 1 João, vai declarar que o jovem ele é forte e valente, né? Que ele tem a força do Senhor nele e que ele Isso. já venceu o inimigo. Nós sabemos que os jovens carregam essa palavra, mas também nós sabemos que controvérsias que o jovem também carrega uma palavra de ser inconstante, de ser fraco, de não dar conta e que nós precisamos jogar isso por terra. Em Porque nome o de jovem, Jesus. ele é o escolhido do Senhor pela força, né, pela valentia. O Senhor os escolheu na sua força, na sua valentia, e é a geração eleita do Senhor, né? É uma geração eleita. Nós precisamos, nós como os pais, né, como os intercessores, pastores, precisamos ministrar isso sobre os nossos jovens, porque outrora a nossa geração, como eu disse, né, 1990, 2000, nós não tínhamos totalmente esse acesso à tecnologia igual eles têm hoje, né? Muitos estão usando para o bem e outros por mal, mas nós precisamos colocar isso em vista para os jovens que é preciso ter esse equilíbrio com o uso da tecnologia. E para nós que não tivemos esse acesso, foi um tempo de bonança espiritual, que nos deu a oportunidade de estarmos ali buscando o Senhor. Nós não tínhamos esse total acesso, né, à rede social, que é um dos vínculos que hoje tira um pouco, não só o jovem, mas como o adulto, como o homem, como a mulher, qualquer pessoa que se entrega, né, de uma maneira exagerada ali, a desfocar. Isso é uma distração que às vezes nos tira o foco daquilo que é espiritual, né? Daquilo que é ter uma intimidade mais com Deus, porque hoje são muitas vozes, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio, né? E fazer mesmo, até mesmo na nossa rede social, uma varredura, porque muitos estão falando, mas muitos não estão nem mesmo falando em nome do Senhor, porque nós sabemos que muitos estão falando de si mesmo, muitos estão falando como falso profeta. Nós precisamos Verdade. filtrar isso. Hoje, nós precisamos filtrar. Então, nós, adultos hoje, homens e mulheres hoje, às vezes nós olhamos para a juventude no geral e julgamos, não, a juventude de hoje não ora, a juventude de hoje não busca, a juventude de hoje não é como antes, mas nós tivemos o privilégio, talvez, fosse um privilégio naquela época de nós não termos, talvez, esse acesso tão grande que eles têm à tecnologia que afasta, né, que nos afasta no geral, assim, das coisas do Senhor. Mas nós percebemos que quando nós usamos essa tecnologia também para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor, nós sabemos que ela é uma alavancada contra também as maldades, né? As trevas, que As nós possamos, investidas, né? que nós podemos usar sim a rede social como uma estratégia contra qualquer também astúcia do inimigo, porque às vezes nós damos tudo também, né? Falamos isso é do inimigo, isso é de Satanás, nós colocamos na mão de Satanás, às vezes muitas coisas que é do Senhor. É. Né? Muitas das vezes nós temos até mesmo o exemplo da arte, nós não vamos entrar muito nisso, né? Que nós precisamos retomar algumas coisas que nós falamos, mas isso é de Satanás, e não pegamos aquilo que é de Deus, né, e damos honra para aquilo que é do Senhor. Então, para não desfocar disso, hoje o jovem é um desafio, como a senhora disse. O jovem está focado em uma vida de oração, o jovem está focado em Deus, porque nós vemos o livre acesso que a gente tem, a rapidez, a tecnologia. Mas como o jovem hoje, Tiago, né? Eu quero fazer essa primeira pergunta. Diante da rede social, diante desse desafio que é servir o Senhor, pode ter uma vida de oração, pode ter uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor, diante de tudo aquilo que está acessível, né, na tecnologia, principalmente para fugir hoje da imoralidade sexual, para fugir da pornografia
fotografia. Como é nesses dias ser jovem nessa geração? Então, antes de mais nada, né, eu acredito que ser um jovem cristão hoje é um desafio, sim, é desafiador, mas também é um privilégio, sim, ser um jovem cristão. E você falando sobre, né, essa tecnologia que veio e talvez por conta dessa tecnologia, muitas pessoas, tanto jovem, porque hoje nos dias atuais, né, nós vemos que o jovem, principalmente, que domina mais as tecnologias, que tem mais envolvimento com isso que está acontecendo. Então eu acredito sim que essa tecnologia, ela é uma ferramenta muito boa, Opa. é uma ferramenta importante, mas também ela é um meio termo. Ela pode ser uma ferramenta para de uso bom, de um uso que vai alavancar as coisas, que a gente pode anunciar o reino de Deus através dessa tecnologia, mas também por um outro lado, essa tecnologia ela acaba atrapalhando. Porque quando nós falamos de uma vida de oração, um avivamento em si mesmo, né, uma pessoa transformada pela palavra de Deus, nós vemos que essa tecnologia, de certa forma, esse entretenimento, quando esse entretenimento entra, tem uma frase que o nosso pastor Ricardo disse que eu peguei para mim, que foi que o maior inimigo do avivamento é o entretenimento. Então, quando nós entendemos que o entretenimento demais não é bom, por quê? Porque gera em nós uma passividade. Às vezes o jovem tem um ponto que o jovem ele tudo aquilo que como jovem, como qualquer outra pessoa, ela não controla, ela vai ser Ele é controlada por intenso, aquilo. né? Exatamente, ele é intenso para tudo. Então é o jovem, como a senhora disse, o jovem ele é intenso. O jovem, quando ele quer, ele não sabe esperar, ele quer de imediato, de agora. Exato. E um dos maiores desafios com essa internet é, é porque essa internet ela propaga uma falsa verdade. E o que é uma falsa verdade? Pode ser sim que não é, tipo assim, é meio, não é aquilo que, nem tudo que se parece é. Então é mais ou menos isso que, assim, na minha concepção, naquilo que eu entendo sobre essa tecnologia, sobre o jovem ele ser mais vivificado mesmo assim na palavra, na oração, eu acredito que o maior inimigo seja esse, seja o entretenimento, seja o maior, o que faz O vilão, essa é o vilão. Ele é um o vilão vilão, que dispersa a atenção e dispersa verdade. uma passividade que não é bom para o jovem. E o interessante é que, como a Elisângela falou, sobre a distração. Hoje, as redes sociais, se a gente não souber dominá-las, ela vai nos dominar. E como nós sabemos que tudo aquilo que nos domina, nós somos escravos de tudo aquilo que Sim. nos domina. E uma coisa que eu vejo que nós, como os adultos, Sim. nós como que vivemos um afogueamento, né? Diferente na nossa geração, quando jovens, eu acho que nós temos também uma parcela, sabe, de culpa dentro disso aí. Porque às vezes nós vivemos só no saudosismo, às vezes nós, nossa, mas quando eu era jovem era assim, era assado, e a gente não consegue, Na como a gente só prática. vive no saudosismo, a gente não consegue ativar a nossa geração. Essa geração que nós estamos vivendo agora. E isso acaba fazendo o quê? A gente pega, ah, não, se na sua geração era assim, então nós estamos vivendo o quê? Nós somos o quê? E a gente acaba pegando o jovem e jogando eles para as redes sociais. E jogando para as redes sociais, o que que acontece? Aí ele vai se distrair mesmo. Por quê? Porque nós precisamos de parar um pouquinho de falar e começar a agir mais. Sim. E eu quero dizer que é muito importante, esse podcast de hoje para mim, ele está sendo muito importante porque nós estamos trazendo um jovem para falar como que é ser jovem na geração atual, é entender a mente do jovem. Nós já temos o entendimento de quem era Elisângela, de quem eu era na época da nossa juventude, mas e da juventude atual? Talvez nós vamos tocar em corações de pais, talvez nós vamos falar com pais que não sabem mais o que fazer, porque o filho está totalmente entregue, está escravizado a isso aqui, gente, ó, a um celular, porque isso aqui é um computador.
né? Tá totalmente entregue a isso aqui, ele não sabe o que fazer, como que eu vou portar? Sabe, um conselho que eu dou, não vale a pena a gente ficar trazendo para o jovem, nossa, mas o jovem da minha época era assim, era assado. Não, vamos entender a mente do jovem da nossa atualidade, porque se nós conseguirmos tocar neles, então nós vamos ganhar a nossa geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, sobrinhos, a geração que está caminhando juntamente conosco. E se o jovem Tiago ele é intenso, então vamos mostrar para o jovem que aonde ele tem que ser intenso é desfocar as distrações, os entretenimentos, vamos desfocar e vamos falar assim, olha, tem possibilidade do jovem curtir a vida, ser um jovem, porque o jovem, gente, ele precisa de ser jovem. Você tem 18 anos, então você é um jovem de 18 anos. Você não vai ficar 24 horas dentro da igreja, você não vai ficar 24 horas lendo a Bíblia, você não vai ficar 24 horas em oração, mas tudo que você for fazer fora disso precisa de ter uma base para que você não venha se perder no seu momento de diversão. É isso que nós queremos trazer para o jovem. E dentro disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Tiago. Sim. Como que é ser um jovem cristão em meio a tudo isso que está acontecendo? Como é que você, uma coisa bem típica, gente, como é que você é um jovem que serve a Deus, mas também que entende, eu preciso de divertir, eu quero curtir a vida também. Conta aí para nós, Thiago, como que é Eita. viver isso tudo? Olha, é desafiador, como eu disse aqui, né? Porque eu acredito assim, aquilo que nós olhamos é aquilo que nos atrai. Então, se os nossos olhos estiverem mais focados, voltados para as coisas que tem neste mundo, pela aparência, pelo status, até mesmo coisas que são lícitas para nós jovens cristãos, porque hoje em dia, para um jovem ele se distrair, ele não precisa estar fazendo algo que é considerado um pecado, algo de errado. Pelo contrário, às vezes o jovem ele busca tantas coisas, mas ele não busca o mais importante, que é o reino dos céus, né? E na palavra fala: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse é um dos maiores desafios dos jovens também, porque o jovem ele busca em diversos lugares. Ele procura sim, e eu acredito que um jovem cristão, ele procura sim agradar a Deus. Ele tem um temor de Deus dentro dele. Então, tudo que ele vai fazer, qualquer decisão dele, antes ele vai falar: será que isso é de Deus? Ou será que não é de Deus? Então, essa questão de como é ser um jovem cristão em meio a tantos convites que o mundo faz, a tantas portas, a tantas oportunidades que parecem ser boas, mas que nós sabemos que à luz da palavra não são, que leva para um caminho de morte, a gente sabe para onde que vai. E assim, eu acredito nisso que eu falei aqui no início, né? Onde está os nossos olhos, está também o que a gente quer alcançar ali. E em relação a isso, eu queria ler aqui também o livro de Mateus 6:22, que fala assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, é aquilo que a gente olha, é aquilo que o poder do olhar, né? Porque nós sabemos que os nossos olhos, os olhos são as janelas da alma. Então, nós sabemos, e respondendo uma pergunta também antes que a Elisângela fez sobre, né, como o jovem, em meio a isso tudo, a pornografia, a diversas coisas, ele podem vencer isso. Como que tem tantas coisas nesse mundo que para nos atrair, que o jovem ele consegue ainda permanecer em Cristo firme. E como é que eu posso dizer? Ele vai rompendo mesmo. Ele vai rompendo com as situações, porque é aquilo, né? A vida de um cristão é um desafio após o outro. Você não vai finalizar um desafio e a sua vida vai ficar calma. Não, são fases. Tem fase boa, né? Salomão, ele diz lá em Eclesiastes, né? Que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu nessa terra. Então, eu acredito que
para onde nós olhamos, é aquilo que vai nos atrair. Então, se eu fico vendo muitas pessoas falando assim, que se ser um jovem cristão é difícil, é desafiador. Realmente é desafiador, mas nós temos que entender que ser um jovem cristão é um privilégio. Glória a Porque Deus. nós que somos um jovens cristãos, nós temos a luz, nós temos a mente transformada. Assim como, né, assim como as escamas caiu dos olhos de Paulo ali, eu acredito que quando um jovem ele realmente se entrega a Deus, é completamente, completamente diferente. E eu gostaria de falar uma experiência pessoal minha, que foi quando eu realmente tive um encontro com Deus. Eu ainda estou como é que eu posso dizer, nesse pleno encontro com Jesus, porque encontrar Jesus é em processos, é em fases, é medidas que ele vai, que ele coloca pra gente, que a gente vai caminhando. E a minha experiência, assim, de encontrar Jesus, desde criança, eu fui criado, assim, pelos caminhos da palavra de Deus, mas eu sei que muitas pessoas não foram criadas. Mas eu sei que Deus, ele chama cada pessoa, ele chama cada um. Então, quando Deus, ele me chamou mesmo, que eu tive uma experiência pessoal com Deus, não foi com sinais, não foi com milagres, mas foi com o amor dele, porque tipo assim, eu não entendia completamente como era o amor de Deus, mas com tudo aquilo que eu olhei para o mundo e falei assim: Isso é bom, isso, tipo assim, tudo que era valor para mim, tudo que era de importância, quando eu vi em Cristo o amor dele, eu falei: Aleluias. Isso não vai, isso é mais importante do que todas as Glória a coisas. Deus. Glória a Deus. Então, o que me faz não voltar para trás, né? O que me faz, eu vou desistir. Não tem como desistir. Porque quando a pessoa ela tem um encontro realmente com Cristo, ela pode até se desviar do propósito que Deus tem para a vida dela, mas ela sempre vai ter essa insuficiência de algo na vida dela, que essa insuficiência é preenchida somente com Jesus. Glória Glória a a Deus. Deus. Então, quando nós vemos isso, o amor dele, sim, claro, tem pessoas que ela foi alcançadas por um milagre que Deus fez na vida de alguém, por diversas formas, mas eu acredito que o centro de Cristo é o amor, mas não é esse amor que o mundo prega, um amor que tudo pode, não, mas um amor, né, que diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, um amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é um desafio, sim, mas quando os nossos olhos estão focados em Cristo, se torna leve. Glória a Deus. Porque não é um peso, eu sirvo a Cristo, eu tenho que deixar de fazer isso ou aquilo, não. Pelo contrário, eu posso fazer, mas eu não faço por quê? Porque eu tenho algo melhor, algo que me preenche, algo que me satisfaz. Glória a Deus. E Aleluias. nada lá fora satisfaz o jovem. Por isso que o jovem ele é muito intenso, ele quer se satisfazer, ele quer. Tem um tempo atrás, agora eu vivi uma experiência com um outro jovem, que esse jovem, eu vi nele que ele estava querendo provar algo para outra pessoa, seja para pai, seja para mãe, seja para amigo, seja para. Não importa quem, mas o jovem tem essa necessidade de provar que ele é alguma coisa, que ele é assim, que ele é assim. E não Mas precisa disso, né? exatamente, não precisa provar nada. O jovem, ele não precisa. Eu sou. Tem uma frase que eu tô até com ela esses dias que é assim: quanto mais você menos você precisa dizer que é. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. quando nós entendemos que o jovem, ele não precisa dessa aprovação, Uhum. ele precisa provar, não, mas ele conheceu o caminho que é Cristo, porque Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o jovem conhece a Cristo, e qual que é o caminho? O caminho é Cristo, não tem outro caminho a não ser Glória a longe de Cristo. Deus. Então, por isso que muitas pessoas se perdem o foco, olha para o irmão, olha para o outro, que nós, seres humanos, estamos sujeitos sim ao erro. Aí olha o erro do irmão, mas quando nós olhamos para dentro, nós falamos assim, não, eu também erro, eu também eu estou sujeito ao erro. Eu não sou perfeito. Perfeito é Cristo. E Glória quanto a mais Deus. nós temos de Cristo, mais nós se parecemos com Ele. Verdade. Ô, Elisângela, e uma Aleluia. coisa interessante que o Tiago acabou de falar é que o jovem, ele sente aquela necessidade de provar Provar.
quem ele é, provar que ele consegue. E aí eu volto novamente a dizer que talvez nós, os adultos, os pais, A questão da é, maternidade exatamente, somos nós que influencia muitas isso. das vezes colocamos esse peso sobre os nossos jovens, Sim, sobre os nossos filhos. Talvez a gente chega para o nosso filho e quer comparar o nosso filho com o filho de outro irmão. Quer comparar os nossos filhos com os filhos do pastor, com os filhos de A, com o filho de B. Mas nós esquecemos que cada um tem a sua medida, como o Tiago acabou de dizer. Então, eu volto a dizer que muitas das vezes esse querer provar, esse querer apresentar algo, nossa, puxa vida, eu sou bom nisso. Eu acredito que na maioria das vezes tem a ver com nós, os adultos. sim. E principalmente, né, pastora, essa questão da maternidade, da paternidade, é algo muito sério, né, que nós Com certeza. precisamos manejar bem isso. Por quê? Porque principalmente nós que temos 2 filhos ou mais de 2 filhos, né? Jamais podemos fazer essa tal comparação. Ou quando o filho chega, né, na adolescência, eu tenho 2 filhos que saiu da adolescência agora e já está na juventude, cria na gente, nós como pais, aquela preocupação, né? O que que o filho vai ser? Né? E às vezes o pai, ele quer, não, o meu filho tem que seguir, eu fiz direito, meu filho tem que fazer direito, eu fiz pedagogia, minha filha tem que fazer pedagogia, eu sou empresário, meu filho tem que ser empresário, e às vezes o filho se sente cobrado, né? O jovem também vive, eu acho que vive sob uma cobrança também de nós pais, né? Nós precisamos aconselhar, nós precisamos ali indicar o caminho, né? Orientar, Direcioná-los, né? direcioná-los, né? Dar destino, como o pastor sempre fala, o pai ele dá destino, mas algo que nós precisamos tem que ser Priorizar. prioridade na nossa vida é orar pelos nossos filhos. É Sim, orar, entregar os caminhos deles, entregar nas mãos do Senhor, porque não é na força do nosso braço, né? Às vezes nós queremos, muitas das vezes, como os pais, que os nossos filhos façam a nossa vontade, não é a nossa vontade. Né? Seja na vida profissional, seja no ministério, não tem como eu falar, meu filho, você tem que, né, eu sou pastor, você tem que ser pastor. Eu sou intercessor, você tem que ser intercessor, isso tem que ser leve. Você tem que deixar ele entender, ela entender o propósito deles. Isso tem que ser leve. Isso tem que ser uma intimidade deles com o Senhor. verdade. E e isso tem que ser muito na prática. Né? A gente não é. Às vezes a gente quer ganhar, às vezes, na fala, no grito, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. E às vezes, onde que tá tendo esse impasse, né? Dos pais com os filhos, essa questão do muito falar. Não é do muito falar que a gente vai ser ouvido, não é do alterar a voz, do gritar, que vai haver ali o respeito, né? A autoridade não vem, né, na atuação da voz, não. A gente precisa direcioná-los e a gente ensina, né? Pedagogicamente, eu vou estar falando assim, na prática também. Né? A gente ensina fazendo. Não tem como eu Exato. falar para os meus filhos para eles orarem, para eles ser fiéis a Deus, para eles buscarem o Senhor, se eu não estiver sendo, né? Na prática. Verdade. Só que, independente de qualquer coisa, o filho, quando ele entende o chamado, o jovem, quando ele entende o chamado, quando ele recebe Cristo, quando ele recebe Cristo, ele, independente de qualquer coisa, ele vai servir o Senhor. Ele vai servir o Senhor. Então, uma outra pergunta, né, que eu, dentro dessa fala que a gente está fechando aqui, eu queria perguntar para o Tiago como como, né, pais também, pode influenciar hoje aos filhos ter uma vida com Deus, como nós pais, né, podemos influenciar os nossos filhos a ter uma vida santificada diante do Senhor, ter uma vida no Senhor, ter uma vida de oração, né? Como nós estamos falando aqui também de Verdade. intercessão, como ter uma vida de oração. Né? Não estou falando aqui de ficar 3 horas orando, né? De ficar o dia todo lendo a Bíblia, porque muitas pessoas às vezes se convertem e vira aquela loucura, né? Não tem o equilíbrio. Nós precisamos viver uma vida equilibrada, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. E muitas das vezes, Exatamente. nós, né, por falta, às vezes, de nossa sabedoria, nós cuidamos ou muito do espírito, ou muito da alma, ou muito do corpo. E nós não temos esse equilíbrio. Né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, nós precisamos, na prática, passar isso para os nossos filhos. Então, eu pergunto para o Tiago, como os pais hoje, né, influenciam
na vida de oração dos filhos? Pergunta difícil. Essa daí é difícil. Ah, Olha, como os pais podem influenciar, né, Influenciar. os filhos a terem uma vida de oração. Referente a isso, eu acho que a maior, eu não sei se é a maior, mas uma das maiores coisas que os pais podem fazer é os pais terem uma vida de oração. Porque o filho, ele Exatamente. não vai fazer, pode até sim fazer, pelo respeito, pelo temor, mas o filho, a tendência dele é repetir aquilo que os pais fazem, mais do que aquilo do que os pais falam. Exatamente. Então, ser um exemplo é aquilo. Não mexe no celular que você tá muito tempo demais, mas o próprio pai tá ali Sim, muito tempo. Aí o filho exatamente. olha e fala: "Ah, mas você também faz". Que Sim. o filho, a tendência é ele repetir aquilo que ele vê. É igual eu disse no começo, né? Aquilo que você olha, que você fixa, é aquilo que amém. você vai alcançar, é essa tendência que você vai repetir. Então, quando nós olhamos e pensamos nisso, nós entendemos que aquilo que os pais fazem é mais proveitoso, frutifica mais do que aquilo que os pais falam. Porque quando os pais fazem, os pais falam, mas não Uhum. com as palavras, mas falam de certa Motivam, né? maneira. Com exemplos, né? Motivam. Um Exatamente. exemplo. E uma coisa interessante que, dentro do que a Elisângela perguntou, como que os pais podem influenciar os filhos? Essa semana passada, agora, eu tive conversando com a mãe e ela disse para mim que ela sempre orava às 3 da manhã. Aí o Senhor pegou, é um sacrifício para ela, né? Era algo que, fala assim, não, agora é o meu devocional, o meu momento de conversar com Deus. Aí o Senhor chamou ela e falou assim, não, você vai mudar o seu horário de oração. Jesus. Você vai orar em um horário em que os seus filhos vejam você orando, que é exatamente o que você falou, né? O que os pais podem influenciar os filhos, como os pais podem influenciar os filhos na questão espiritual, oração, meditar na palavra do Senhor. Gente, não tem uma coisa mais simples do que essa. O seu filho precisa ver você fazer, independente da idade que ele esteja. Nós estamos falando Sim, de jovens, mas é independente da idade que o seu filho tenha. Você precisa fazer isso. verdade. Você precisa. Uma coisa também que me chama muita atenção sobre ainda a questão dos pais, porque quando os filhos eles chegam à maioridade, eu ouço e vejo muitos pais falando assim, não, agora ele está de maior, ele vai seguir a vida dele, ele faz aquilo que ele quiser, a responsabilidade dele é essa. Não. Eu posso estar errada, mas eu não vejo dessa maneira. O Tiago tem 18 anos. Se fosse assim, então ele poderia fazer o que ele quisesse, só que ele tem uma mãe, ele tem um pai para continuar a direcioná-lo. Sim. E direcionar não somente em palavras, como o Tiago disse, mas também em exemplos. Sim, E uma outra coisa muito interessante, às vezes, nós passamos a nossa vida inteira não dando atenção para os nossos filhos. Na adolescência, a gente deixa eles fazer o que quiser. Quando é a parte de criança, a gente deixa eles dominarem, fazer aquilo que quiser. E quando nós chegamos a um entendimento maior, uma profundidade com Deus, que a gente entende, nossa, puxa vida, eu errei na infância, eu errei na adolescência do meu filho. E quando o filho está na idade jovem, né, tão jovem, a gente quer que ele mude. Cobrança, uma certa Cobrança, vem cobrança. as cobranças, a gente Sim. quer que ele mude da água para o vinho. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele passou a vida inteira sem um norte, sem uma direção, sem regras. Então agora é a hora do pai e da mãe buscar do Senhor sabedoria e estratégia. sim, Nós deparamos com situações assim também, Tiago, que o filho, ele passou a vida inteira sem regras. Ele passou a vida inteira sem, vamos colocar assim, sem uma cobrança. E agora, o entendimento do pai abriu, o entendimento dos pais abriram. E você, opa, meu Deus, eu fiz errado, vou mudar. Tem um ditado que diz assim, que enquanto o cipó é verde, você pode dobrar, você pode trançar, você pode fazer o que for com o cipó. Mas quando ele amadurece, se você for fazer isso, ele vai quebrar. É onde que você que é pai, nós que somos pais de jovens, nós precisamos de buscar do Senhor sabedoria do céu. sim, Precisamos buscar do Senhor sabedoria, discernimento. Como que nós vamos fazer? E a resposta do Tiago foi excelente. Exemplos. sim. Exemplos.
Nós precisamos de dar exemplo para os nossos filhos. Eu acho que chegou a hora da gente, entenda o que eu vou dizer, por favor, parar de cobrar um pouco, sentar, ouvir. Uma outra coisa que a Elisângela falou: "Ah, eu quero que o meu filho seja psicólogo porque eu fui psicólogo. Eu quero que o meu filho seja pastor porque na minha família é um chamado pastoral". Puxa vida, mas você já perguntou para o seu filho o que ele quer ser? Você já parou para ouvir o seu filho perguntando para ele: "Tiago, o que você quer ser de fato? O que você quer ser de verdade? O que você almeja? Qual a profissão que você almeja?". É o filho, é ele. Ele é um indivíduo. Ele tem uma identidade. Ele não é a Elisângela, ele não é o pai dele, ele não é a irmã dele, ele é uma pessoa única. E como pessoa única, ele precisa de definir aquilo que ele quer dentro dos princípios do Senhor, dentro daquilo que ele entende como chamada de Deus na vida dele, tanto profissional quanto Ó, espiritual, sim, né, Tiago? sim. Então, gente, é muito importante. É muito importante nós sentarmos, entendermos, conversar com os nossos filhos. Estou falando muito, mas Ah, é isso mesmo. às vezes nós sentamos para conversar com todos os filhos que não são nossos, todos os jovens que não são nossos, mas os nossos filhos de dentro da nossa casa, a gente não tira um tempo para conversar com eles. A gente não tira um dia para falar com os nossos filhos. Durante esse ano, né, o ano está para se encerrar. Quantas vezes que você chamou o seu filho para conversar? Quantas vezes que você chamou, ele estava orando, ou que você estava orando, você chamou ele, falou assim: "Filho, vem cá, vamos sentar, vamos orar junto, vamos conversar sobre a Bíblia, vamos estudar sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós". Quantas das Aleluia. vezes já foi preparada um tempo, uma mesa, um ambiente na sua casa, né, para falar sobre Jesus? Às vezes nós, é igual o Salmo 128 fala que os filhos à roda da mesa. Quantas mesas que nós já preparamos para os nossos filhos? Vou falar da vida, não vou falar durante esse ano. Quantas mesas que nós preparamos para os nossos filhos? Quantas das vezes que nós investimos um tempo para conversar com os nossos filhos? Quantas vezes que você entrou dentro do quarto do seu filho, deitou na cama com ele, sentou na cama com ele, para perguntar se está tudo bem? Quantos afagos você fez no seu filho, na sua filha? Ah, mas ele já está adulto, ele não está nem aí para mim, mas será que nós estamos aí para os nossos filhos? Ou será que só porque eles alcançaram, atingiram a maioridade, a gente está abrindo mão deles? Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu filho ainda é seu filho. A sua filha ainda é sua filha. E eles precisam de nós. O Verdade, Tiago precisa dos pais dele. O verdade. Tiago precisa da orientação dos pais deles. Hoje, eles vão orientar. O Tiago vai tomar a decisão. Só que os pais não vão deixar de falar aquilo que convém ou aquilo que não convém. Eu acredito, sinceramente, que esse é o papel dos pais. E isso é fundamental. E, infelizmente, nós também, adultos, estamos nos distraindo. Entendo o que eu vou dizer. Cuidando de todos os jovens, cuidando de todos os adolescentes. E os nossos estão se perdendo debaixo do nosso nariz, dentro do quarto, tentando autoextermínio, praticando quebrando todos os princípios bíblicos dentro da nossa casa. E nós não temos enxergado isso. Elisângela. São dias, né, pastora, de nós estarmos muito atento a essas coisas. Eu acho que nunca foi tão importante o nosso olhar, né, o nosso amor, né, com os nossos filhos. Essa questão eu falo muito nessa questão do equilíbrio, porque eu observo muito isso. A gente olhando no físico, às vezes a gente vê muitas fugas, né? Que a gente percebe os jovens fugindo de muitas situações e a gente se depara dentro da igreja com muitos jovens em fuga. E a maior fuga dos jovens, às vezes, é da própria família. Né, dos Infelizmente. adolescentes e jovens, é da própria casa. Quando você vê um jovem querendo fazer algo demais, você fala assim, nossa, mas às vezes pode ser sim o fogo, pode ser sim o avivamento, mas
é necessário nós observarmos, porque isso pode ser uma fuga daquilo que ele talvez está vivendo, uma situação difícil dentro de casa, né? Está dentro do Colocar uma quarto, lupa, né? é dentro do quarto, porque ele não está fugindo ali, aí vai para dentro da igreja e fica assim, aquela coisa, né? Todos, principalmente, até mesmo nós, adultos, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Nós precisamos ter essa renovação da nossa mente, porque nós passamos isso para eles, essa questão do equilíbrio. De nós estarmos na presença do Senhor e ter o tempo ali de divertir, que eu falo, não é só a distração, é de divertir mesmo, de ter um Exato. tempo com os nossos filhos, de fazer um piquenique, de fazer uma mesa, né? De conversar com eles, às vezes de uma maneira particular, ou até mesmo no coletivo, de estar junto com eles ali. De falar assim, não, esse momento é reservado para nós, esse dia é nosso, esse Exato. momento é nosso. Isso é muito importante, de nós não nos perdermos, né? Até mesmo com os nossos jovens que servem, né, dentro da igreja, que estão dentro da igreja, a gente ter esse momento com eles, porque eu já vi testemunho de jovens que falou, eu vivi dentro da igreja e eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus porque Jesus ele exigiu muito do meu pai. Ele quis muito meu pai, eu não tinha meu pai, porque Jesus exigiu muito do meu pai. Mas por quê? Porque foi ali o tempo que não teve com o filho. Né? Não tem a ver com Não tem a Jesus, ver né? com Jesus, tem a ver com nós mesmos, de nós sabermos dedicar o tempo ao Senhor, o tempo que é para a nossa casa, né? Que é o nosso primeiro ministério, para a nossa família, que não é fácil, nós, principalmente nós, mães, mulheres, né? A gente conciliar tantas coisas, porque a paternidade em si, dizendo de mãe, de pai, porque a paternidade ela não vem do masculino, né? O feminino e o masculino. Nós vamos falar do pai e da mãe. Para a mãe que ela tem esse olhar, né, de estar ali mais perto do filho, por mais que hoje a gente está vivendo uma época moderna, vamos ser moderna à moda antiga, nós precisamos ser moderna à moda antiga, de mesmo que nós trabalhamos fora, mesmo que nós temos outros papéis na sociedade, nós precisamos ter o nosso olhar voltados também para a nossa casa, para os nossos filhos, porque para eles não se perderem dentro da própria casa ou até mesmo dentro da igreja, não se perderem, não entenderem o que é verdadeiramente, o que é servir o Senhor, né? Não servir a Deus é porque não, você tem que ir para a igreja porque nós estamos obrigando, não. Servir o Senhor pelo chamado, por ele sentir o amor do Senhor sobre a É o vida que deles, Tiago disse, né? né? Nós Do encontro precisamos dele. deixar esse legado para eles, fazendo, né? Que não é fácil, para nós é um desafio. Nós erramos muito como pais, nós erramos, né? Eu falo que eu fui mãe muito nova e eu falo assim, meu Deus, eu queria, eu queria ter tido um filho hoje, eu queria ser mãe hoje, né? Pensa, 40 anos. Para mim, eu ia fazer tudo diferente. Talvez não, a gente fala assim, mas talvez não. Porque a gente reconhece, né, que a gente como os pais, a gente erra. Não é que a gente vai ter filhos, a gente tem que entender que nós não vamos ter filhos perfeitos. Nós não somos perfeitos para querer filhos perfeitos. Vamos ter Exatamente. conflitos, sim, com os nossos filhos, mas nós precisamos levá-los no amor do Senhor, na palavra de Deus, na obediência da palavra do Senhor e levá-los em oração, né? Verdade. E antes de passar para o Tiago, eu gostaria só de concluir uma fala. E o interessante foi que a Elisângela falou, entrou dentro do contexto, quando ela disse assim, que o filho falou assim, não, eu não quero Jesus, eu não quero ser crente, eu não quero Jesus, porque Jesus exigiu demais dos meus pais. E na realidade, não é Jesus que põe esse fardo pesado, porque Jesus faz exatamente o contrário, ele tira o Tira o fardo fardo. pesado, né? Ele dá alívio, mas nós é que muitas das vezes nos, vamos colocar assim, fazemos como os jovens, nos tornamos intensos. Tudo, não, eu tenho que. O jovem, o filho quer conversar. Não, não posso, porque eu tenho que fazer uma visita. Vamos conversar. Ô, pai, a gente pode ir no cinema hoje? Hoje, cinema, nossa, nem se eu quisesse eu posso ir, porque eu marquei com a pastora, marquei com o pastor. E com isso, nós estamos só fazendo o quê? Distanciando os nossos jovens. Nós só estamos distanciando os nossos filhos e apresentando para ele um evangelho que nos rouba tudo. Um evangelho que está roubando o nosso pai, um evangelho que está roubando a nossa mãe. E para o jovem, para os filhos que nós estamos fazendo deles discípulos,
Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nós temos que sim apresentar um Jesus que coloque que a gente precisa de apresentar um Jesus que entende que a família, ela é uma base. A família é a base de uma igreja, gente, de uma estrutura. Porque para nós nos reunirmos dentro de quatro paredes, precisamos de quê? De famílias. São famílias que se reúnem ali. E as famílias não podem ser de fachada, os pais não podem ser de fachada, os filhos não podem ser de fachadas. Precisa de ser autênticos, precisa de ser verdadeiros. E uma outra coisa, a geração de Samuel, nós precisamos de entender essa geração. Sabe, Aleluia. Eli, ele estava ali, o profeta Eli estava ali, o sacerdote Eli estava ali, cuidando da casa de Deus. Mas o cuidado da casa de Deus, eu vou dizer, colocar na minha visão, fez com que ele se não percebesse que os filhos deles estavam se perdendo, Sim. até que se tornaram homens adultos que não tinham nada de Cristo. E o nosso medo hoje é isso. Nós estarmos cuidando tanto da obra de Deus que nós não estamos e não percebemos que nós estamos perdendo os nossos filhos. Os nossos filhos estão dentro da casa de Deus, mas não estão em Cristo. Os nossos filhos estão fazendo a obra de Deus, mas não estão em Cristo. Há uma grande diferença em fazer a obra de Deus, servir ao Deus da obra e servir ao Deus da obra. Nós precisamos de servir a Deus para assim podermos fazer a obra do Senhor. E Aleluia. começamos a fazer isso aonde? Dentro da nossa casa, com a Aleluia. nossa família, com os nossos filhos, que são os nossos primeiros discípulos. Tiago, você tem alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Sim, eu queria só comentar a respeito disso que vocês estão falando, sobre servir a Deus, né? Que como quando a gente vê essa situação assim, que, o jovem ele não teve tal referência positiva dentro de casa, e nós vemos que eu levo muito assim, eu creio que a igreja, de um modo geral, ela tem se preocupado em servir a Deus somente na casa de Deus, assim, em quatro paredes. Boa. E Jesus, ele nos chama para fora. Então, Glória a assim, Deus. quando nós vemos que o chamado, aí que tá outra coisa que eu queria falar também, que é quando o jovem ele se cobra, quando a gente tá falando lá atrás de o jovem, né, quando ele tá em certa idade, os pais às vezes cobram algo, e assim, e o jovem em si, ele se cobra muito. Não, não vou colocar isso como, eu não vou generalizar isso, mas o jovem em si, ele se cobra muito. Então, quando o jovem se cobra, um jovem cristão se cobra, ele, eu creio que um jovem cristão que se cobra, ele pensa o seguinte, ó, qual que é a vontade de Deus para minha vida? E aí o jovem de Deus, ele quer descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dele. E aí vem as pressões de fora ainda. O que você vai fazer? A vida em si é assim. A vida em si cobra da gente, de nós, né? Então, quando nós entendemos que o jovem, ele se cobra, o jovem cristão, ele não está satisfeito com aquilo que ele é, mas ele está na expectativa com aquilo que ele vai se tornar. Então, o jovem, às vezes, ele sim tem um direcionamento, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou fazer em tal área, tal profissão. Mas, na maioria das vezes, quando o jovem, ele pode até ter um desejo de fazer algo que ele gosta de fazer, mas quando o jovem entende que Cristo é prioridade na vida dele, ele vai querer para a vida dele a vontade de Deus. Glória a E Deus. aí é um dos maiores desafios para o jovem entender a vontade de Deus. E assim, quando nós vemos, né, qual que é a vontade de Deus para mim? E aí eu já me perguntei isso muito, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tô indo para tal área, o Senhor me manda para outra. Eu vou para a área que o Senhor manda, o Senhor me manda para outra, assim como o Paulo diz, né? Então, assim, o jovem ele se cobra muito. E nessa situação de entender qual que é a vontade de Deus para nós, eu me deparo com, tem uma palavra que eu recebi uma vez, também peguei para mim, que foi tudo que você for fazer, que for lícito diante dos homens, mas também lícito, principalmente lícito diante de Deus, e a sua intenção com aquilo for realmente agradar a Deus, você pode fazer aquilo.
Então, isso não se limita, eu vou servir a Deus apenas na casa de Deus. Apenas tem sim pessoas que são chamadas, ministros, para fazer um louvor, para tocar algum instrumento, são, são chamados para ser diáconos, para ser. Mas essa questão dos chamados de diácono, tem uns que é apóstolo, né? Tem uns que é evangelista, e outros são mestres. Então, quando nós entendemos isso, talvez com uma visão limitada, a gente entende que a gente vai fazer isso apenas dentro da casa de Deus. Mas não, Exatamente. porque o mundo em si tem várias áreas que não está dentro da casa de Deus, que precisa, assim como na política, por que não? Na Exatamente. política, na medicina, às vezes num serviço mais tranquilo, uma coisa mais básica. Então, por isso que o jovem ele tem que entender, então, às vezes, essa cobrança que vem de fora. E o jovem cristão, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer, sim, ele tem esse desejo de crescer como pessoa, como profissional, mas o jovem, primeiramente, ele tem que entender uma coisa, assim, né, como ali a parábola dos talentos, quando o Senhor, né, a uns ele dá 5, a outros 3 e a outros um. Então, assim como o Senhor ele divide cada talento de acordo com a capacidade de cada um, porque o Senhor sabe a sua capacidade, ele sabe aonde você quer chegar. E tem algumas pessoas que têm um talento, mas às vezes esse um talento que vai fazer a diferença, aquele um talento vai salvar tantas almas, vai alcançar tantas pessoas, mas há outros tem três. Tem o talento de fazer uma coisa boa, de cantar, mas tem outros que têm o talento de falar, tem outros que têm o talento de discutir, né? Tem outro que tem o talento de fazer uma faculdade, fazer um direito, ser advogado, ser médico, fazer uma medicina, de curar também, porque isso, né, foi algo que o Senhor ele nos entregou isso. Mas eu vou falar agora no particular meu, né? Naquilo que eu creio, naquilo que eu também vivo, que é porque muitas das vezes a igreja, um tempo atrás em si, ela colocou diversas coisas como, não, ali você não pode entrar porque ali é errado, ali tá o que eu posso dizer, ali tá uma confusão, aquilo ali não é lícito. A gente sabe que todo mundo que entra ali se corrompe, a pessoa ela não consegue trilhar os caminhos do Senhor, que ali não, tem que ser aqui dentro da igreja, coloca as pessoas numa caixa. Só que hoje o entendimento que eu tenho e a visão que eu tenho não é essa. Exemplo disso é uma faculdade, né? Que Exatamente. os pais morriam de medo dos filhos ir para a faculdade. Nossa, se meu Sim. filho for para a faculdade, vai Ele desviar. vai desviar. Mas e a Aham, base que ele recebeu dentro de casa? Sim. É aí onde entra a exatamente. base. Se o pai, ele deu para o filho, ele apresentou para o filho a Jesus, gente, Não ele tem tem que se um preocupar. alicerce forte. Sim. O Glória pai a vai Deus. continuar lá na intercessão, vai continuar orando. Deus, eu acredito naquilo que eu discipulei o meu Sim. filho. Eu acredito que é exatamente o que você está dizendo. Uhum. E nós não temos que, os pais, não, eles não têm que ter o medo do filho entrar em certas áreas se o pai ensinou o caminho. Glória a Porque Deus. a responsabilidade dos pais é essa, ensinar o caminho. Agora, dali em diante, é os filhos, é cada Gente. pessoa que ela vai percorrer aquilo que foi Sim. ensinado. E aquilo que, os princípios de Deus que estão dentro da vida dela, a pessoa até agora, ela não pode estar ainda onde é que era para ela estar. Mas tenha certo que se os pais colocaram Cristo no filho, certamente o filho, de um jeito ou de outro, ele vai achar encontrar o caminho que é Jesus. Então, nessa questão, né, que nós estamos falando de áreas específicas, eu queria falar de uma área minha. Só que eu não estou nessa área ainda. Então, Ainda. assim, porque eu creio que foi uma ferramenta de Deus, sim, durante muitos anos, que desde, como é que eu posso dizer, desde que eu entendia que eu era gente, desde criança, já pré-adolescente, adolescente, assim, é uma área que eu me identifico. Antes, quando criança, eu achava que era apenas algo Uma normal, apenas uma brincadeira. brincadeira. Só que quando chegou certa idade, ali nos 8, 9 anos, eu já queria isso para minha vida, que é a área do futebol. Polêmica área do futebol. Futebol não por muito tempo, né, o futebol ele nem foi considerado, ali é uma área corrupta. Mas sim, tem corrupção no mundo todo, em todas as áreas. Até mesmo dentro de algumas pessoas dentro da igreja, infelizmente, elas se corrompem.
Uhum. Então, como todas as áreas tem essa corrupção, mas nós cremos que a igreja do Senhor é uma igreja santa, a igreja verdadeira do Senhor, ela é santa, uma igreja que anda nos caminhos de acordo com a palavra. Tem algumas exceções que tem algumas pessoas que fazem o quê? Que por causa de um ou outro que não seguiu aquilo, mancha, mas não. A gente sabe, nós sabemos quem é a igreja do Senhor de Exato. verdade. Então, sobre essa área, isso que eu quero compartilhar pessoal, é sobre isso. Então, por muitas vezes, não foi. Só que eu sempre tive aquilo dentro de mim. Não é algo que eu escolhi, entende? Sim. Só que aí, desde a minha infância, eu acredito que através disso o Senhor me fez muito perseverante. Porque desde a infância, buscando algo que eu sabia que era difícil, mas ao longo do tempo começa a se tornar mais difícil ainda. Ainda mais que em tantas áreas, né, tantos jovens, às vezes o jovem não tem, ele tem o sonho de fazer uma medicina, algo que é muito caro e não tem condições financeiras. Mas se foi o próprio Deus que colocou aquilo dentro do coração do jovem, ele não tem que se preocupar. Ele tem que lutar, fazer a parte dele. Exato. Mas vai chegar um momento que é aquilo, né? Onde o seu recurso, onde a sua mão não chega, aí que vem o milagre de Deus. Exatamente. Então, só para me finalizar essa parte do futebol, e eu ainda estou tentando. Não porque, eu escuto isso muitas vezes, né? É difícil, é impossível. Realmente, tá quase impossível mesmo. Mas você Porque tá perseverante, né? perseverante. E às vezes as pessoas falam assim, né? É, Aqui, pode falar. uma coisa importante. Você tem o apoio dos seus pais? Ah, sim. Desde sempre eu tive sim o apoio dos meus pais referente, e os meus pais sabiam que era difícil. Portanto, que eu já fui para outros estados para mim jogar futebol. Aham. E na época, e olha para você ver, na época que era para dar tudo certo, quando eu era mais novo, né? Não foram uma, duas vezes, foram 3, 5 vezes que eu chegava na porta de algum clube, passava lá, dava tudo certo, mas quando chegava na última hora, sempre tinha uma coisa que não ia. Uhum. Não ia, não tinha ou tipo assim, no meu entendimento, né? Eu não tinha um recurso de um empresário, eu não tinha quem me colocasse lá dentro. Por um lado, eu agradeço a Deus, porque se Deus fizer isso na minha vida, eu sei que foi Ele que fez. Glória a Deus. Então, é uma coisa que eu tenho assim, ó. Aquilo que nós fazemos não é aquilo que nós somos. Então nós temos que entender, ó. Uma vez eu já falei, teve uma palavra que o pastor estava falando, qual que é o seu Isaac? Porque às vezes não é qual que é o que Deus quer te pedir ali. E às vezes vai no que a gente mais quer na vida. Exato. E uma vez eu já falei pro Senhor, foi com muito custo, com muita luta, foi igual Jacó brigando com o anjo. E eu falei, Ah, Senhor, se o Senhor quiser, finalmente, ó, toma esse negócio, não quero mais saber disso. Mas aí sempre aparece alguma coisa que eu ainda tento. Quando eu sou tentado a desistir, parece que vem uma força que me faz continuar. Então, tipo assim, aquilo que eu faço, hoje eu tô falando do meu lado pessoal, que é o futebol, não é o futebol, não é a minha vida, é aquilo que eu faço. Então, independentemente se eu for realizado nessa área ou não, eu vou continuar seguindo a Jesus, porque, glória a porque Deus. a gente tem que entender que a nossa prioridade é Cristo. O Se Cristo futebol não te fizer, define, né? não me define. Pode ser sim uma coisa. Agora, se for da vontade do Senhor, ela é claro que eu quero, mas se não for, ó, vambora. Porque se eu penso assim, eu particularmente eu quero viver a vontade do Senhor Glória a Deus. em todas as áreas. Glória a Deus. Então, eu penso muito assim que se porventura, eu penso assim, se porventura o Senhor ele me pedir em algum momento, eu já entreguei. Eu tô assim, eu tô lutando até onde eu vou. Mas chega um momento que pouco tempo atrás eu já falei, não, senhor, não é que eu desisto, que desistir é uma palavra muito forte, mas Verdade. eu tentei até onde deu. Agora, se for para mim ser, é o Senhor que vai fazer na minha vida. Eu não tenho que ficar ansioso, preocupado, sabe? E referente a isso assim, eu acredito que nós temos sim que seguir a vontade de Deus. E só para finalizar essa parte, um temor que eu tenho dentro de mim é o seguinte: é fazer uma coisa a minha vida toda que não for a vontade de Deus.
Glória a Deus. Aí é algo que é inútil, Amém. é algo que não vai nos preencher, né? Então é isso. É. Se tiver algum jovem assistindo aí, que eu sei que tem, siga a vontade de Deus, e é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu acho que vai ter que ser, né? Vai ter que ter parte 2, porque teve muita coisa Eita glória, não que deu, a né? gente programou aqui que não vai dar para falar. E topa, Tiago, a parte 2? Bora que desafio aí, né? Mais um desafio, meu Glória a Deus. Deus, aleluias. De repente a gente traga até mais um jovem, né, para Ó, estar Glória. participando junto. certeza. Gente, eu sei que tinha mais coisas para falar, mas o tempo ele não nos espera, ele vai. Então, Elisângela, eu já quero te dar uma oportunidade para as considerações finais. Glória a Deus. É, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Às vezes, a vontade de Deus não vai ser a nossa vontade, né? Verdade. E isso às vezes nos causa dores, né? Nos causa dores. Mas nós precisamos, acima de tudo, o que diz aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 58. Eu digo isso tanto para o Tiago quanto para cada um de nós, para cada jovem, para cada um que está nos ouvindo aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Nada disso de falar que jovem ele é inconstante, que jovem, essa geração é fraca, não. Vocês são fortes e valentes, já venceu o Glória a inimigo, já Deus. venceu o maligno. E vocês Aleluia. são a geração eleita, vocês são uma bomba que vai incendiar essa geração. Em Em Amém. nome de Jesus. Essa Glória a geração Deus. vai receber, que seja o último avivamento, mas vai vir através de vocês, eu creio. Através Amém. da força, da graça que o Senhor tem sobre a vida de vocês, né? Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Amém. Que fique essa reflexão para esse finalzinho de ano aí, pra gente começar nossas metas, não só falando, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou emagrecer, mas eu vou mesmo. Eu vou para academia, mas eu vou mesmo. Eu vou orar mais, eu vou mesmo, né? Eu vou tratar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Ter esse equilíbrio, que em nome de Jesus nós estabelecemos meta, mas que nós sejamos firmes e constantes no Senhor. Amém. Amém? Amém. Que Glória a Deus nos Deus. abençoe. Amém. Tiago, suas considerações finais. Que eu gostaria de dizer, né, que é um prazer estar aqui novamente. É desafiador, né, falar sobre jovem no contexto geral, mas eu agradeço o convite. E se porventura eu gostaria de ler só mais um trecho da palavra de Deus que fala assim: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos, dos majestosos. Provérbios 25. Glória a Então que Deus. nós prosseguimos, né, em busca de desvendar ou descobrir a vontade de Deus para nós. Glória a Que Deus abençoe Deus. a todos. Glória a Deus. Vamos gerar, né? Muito Germinar. obrigada. Muito Nome de obrigada, Jesus. gente, né, por mais esse podcast. Para você que está aí, né, que irá nos Glória a ouvir, Deus. nos assistir, quero falar para você. Ana, ela não teve medo de enviar Samuel para morar em um lugar onde que a casa tinha sido corrompida, mas ela confiava naquilo que ela tinha ensinado para o filho Ei, dela. Jesus. Que venha Então, que nós transformar em nós também. possamos também ser como Ana. Vamos acreditar que nós inserimos, que nós colocamos, que nós ministramos Jesus na vida dos nossos filhos. E eles não irão quebrar os princípios estabelecidos Em pela nome de palavra Amém. e Jesus. também dentro da nossa casa. Em Amém? nome de Amém. Jesus. Você, pai, você, mãe, nós somos responsáveis pela Glória a geração de Deus. Samuel que está se levantando no Em nosso nome de Brasil e no mundo. Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E nós vamos encerrar fazendo uma oração. E eu gostaria de convidar você, Tiago, para olhar para sua câmera e orar pelos jovens que Oh, estarão aleluia. nos assistindo. Glória. Amém. Pai, graça nós te damos, Senhor. Nós Sim, agradecemos por essa Sim, oportunidade de Pai. estarmos reunidos aqui, Pai, compartilhando da palavra que é viva e eficaz, Aleluia, Senhor. Jesus.
Ó Senhor, onde esta palavra, onde essa mensagem Sim, chegar, meu Pai, Deus. Oh, que o Senhor possa Deus. tocar em cada Nós coração, que o Senhor cremos, Em possa nome de tocar em cada Jesus. coração, em nós cada cremos, vida, Jesus. Sim, e que Deus. cada vida possa ser alcançada, e que essa Em Em semente nome nome de de possa Jesus. cair em boa terra, Em Senhor. Em Que nome essa de nome de Jesus. semente, que Jesus. Termina a na terra palavra do Senhor fala que a para tua palavra, germinar, né, Pai. ela não volta vazia. Sim, Jesus. Então, E Senhor, nós te gerar frutos agradecemos já, Pai, Obrigada, abundantes. por tudo Deus. aquilo que o Senhor já fez, Obrigada pelo Pai. teu amor, pela Tudo tua aquilo que o graça, Senhor já pela fez, toda misericórdia, vida que o Senhor Jesus. já alcançou. E Em por nome de essa mensagem nós te Jesus. agradecemos, glorificamos o seu Louvamos, nome, Senhor. E em que em nome nome de de Jesus, Jesus. que a tua palavra e o Que teu aleluia, poder Pai. esteja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Esse nós te agradecemos, amém. Amém. E o podcast Gaditas deseja a todos um excelente ano de 2024 e que todas as metas em Cristo estabelecidas, que nós possamos Amém. cumpri-las para a glória e honra Amém. do nome de Em nome Jesus. de Amém. Jesus. Fiquem com Deus. Deus Próspero abençoe. ano novo. Amém.